Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas prezadas e preciosas ouvintes. Tudo bem convosco? Venho hoje, nesta noite de quinta-feira, de 21 de maio de 2026, precisamente às 18 horas e 46 minutos, terminar este relevante propósito para a honra e glória do Senhor nosso Deus. O propósito me faz te conhecer. E hoje, nesta noite, com a narrativa do último capítulo do Evangelho de João, de número 21, e seus 25 respectivos versículos. E desde já, agradecendo as visualizações dos capítulos anteriores com a narrativa deles, os ouvintes fiéis, aqueles que curtiram. Agradeço muito em nome do Senhor Jesus o tempo que vocês se dedicaram, inclinaram o ouvido na noite, né? Que essa noite de muito frio aqui onde estou, então uma cidade bastante fria. Não é? E os que se dispuseram a tentar perder uns 10, 15 minutos, acho que a maioria dos vídeos não passaram de 20 minutos, e atentaram para ouvir a narrativa dos capítulos do Evangelho de João, e dentro desse propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Eu agradeço muito meus prezados ouvintes e minhas prezadas e preciosas ouvintes, meus 132 inscritos. Eu agradeço muito, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Deus vos abençoe, que vos guarde, pelo apreço com o canal Vinde as Águas, pela paciência em ouvir os áudios, né? E glorifico a Deus pelo tempo que vocês se dedicaram em ouvir a palavra do Senhor Deus, através desse canal Vinde as Águas. Que Deus vos abençoe hoje e sempre, que vos recompense duplicadamente. Que o Senhor venha conceder tudo aquilo que o coração de vocês tem pedido no altar da misericórdia e da graça do Senhor Deus. Satisfaça o Senhor todas as vossas petições. Faço a leitura, então, do último capítulo do Evangelho de João. A pesca maravilhosa. Versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados,
levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. A restauração de Pedro. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na cela se recostara, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ebenezer. Glórias a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E chegamos ao final. Deus, o propósito me faz te conhecer. Com a narrativa dos 21 capítulos do Evangelho de João. Que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês em cada capítulo. Quando vocês meditarem nas Escrituras Sagradas.
quer no Evangelho de João, em outro Evangelho, Mateus, Lucas, Marcos, a Bíblia toda, né? Que a palavra do Senhor fala que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E eu deixo para vocês esse cuidado em examinar as Escrituras do Senhor Deus. Cumpra conhecer as Escrituras sagradas. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu vou deixar o último capítulo para meditação e reflexão. Quando Jesus falou para Pedro 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele indagou para Pedro se Pedro o amava. Simão, filho de Jonas, amas-me? O Senhor Jesus, quando ele provou o coração de Pedro aqui, não é? Sabendo, conhecendo bem o coração de Pedro, a alma dele. Pedro era impetuoso, não é? Para tirar aquele amor de dentro daquele coração, ele era um pouco duro. Mas o amor de Jesus nos constrange a isso, a amar, perdoar, amar e negar tudo e seguir ao Senhor Jesus. Depois que ele confessou verdadeiramente que ele amava o Senhor Jesus, que ele se converteu, Jesus falou, segue-me. E assim é, quando o Senhor Jesus ele chama alguém para cuidar da obra dele, para cuidar das ovelhas dele. Quando ele unge alguém, um homem, uma mulher, para cuidar do seu rebanho. Quem ouve a voz do pastor, o sumo pastor, o Senhor Jesus, resolve seguir ele, tem um compromisso com ele, aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, ele verdadeiramente apacenta as ovelhas do Senhor Deus. Ele apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Quem conhece a Jesus é apacentado por ele, ele apacenta. Ele apacenta o seu rebanho. Ele não entrega as ovelhas para o lobo, ele cuida das ovelhas. Quem verdadeiramente conhece a Jesus, procura honrar ele, glorificar ele. E ser servo dele, e seguir o caminho dele, na vereda da justiça, apacenta as ovelhas. Essas ovelhas não ficam dispersas, não ficam vagueando de lá para cá, não ficam à mercê do lobo. Ele protege, ele cuida, ele faz todo o sacrifício pelas ovelhas. Não mede esforço. Somente quem o Senhor Jesus chama, quem o Senhor prova no coração que tem amor pelas ovelhas, é o pastor verdadeiro, que segue o sumo pastor, que obedece e por consequência cuida das ovelhas e apacenta o rebanho do Senhor Jesus, porque essas ovelhas pertencem ao Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, não é de homem algum. E quando o Senhor Jesus voltar, ele vai demandar a vida daquelas ovelhas que se perderam, que saíram do aprisco, a desgarrada, a perdida, a ferida. É o pastor chamado por Jesus, ordenado por ele, é o homem separado que ele escolheu, que tem por obrigação
é o garante que tem que cuidar dessas ovelhas. Só quem ama o Senhor Jesus cuida das suas ovelhas. Só quem conhece o Senhor Jesus, recebeu o amor dele, dedica toda a sua vida e seu amor para as ovelhas do Senhor Jesus. Esse apacenta as ovelhas. Não agride, não fere, não aniquila a ovelha, não discrimina a ovelha. Que você possa ser apacentado por o sumo pastor do Senhor Jesus. Que você possa estar debaixo dos braços do bom pastor do Senhor Jesus. Quando o Senhor escolhe esses homens de Deus, que Ele chamou para cuidar das ovelhas, você sente na voz desse pastor a voz do Senhor Jesus, a mansidão, até a exortação que faz parte, que é o cajado, é necessário, porque precisa da exortação, da correção, para que não caia no mundo, para que o lobo não venha pegar. Eu desejo que você venha conhecer o Senhor Jesus, tenha um encontro com Ele e que você possa ser salva por Ele, possa ser alimentada com o pão da vida que é Ele, possa beber da água da vida que é Ele, que você possa ser apacentado como um cordeirinho nos braços dele e que o amor do Senhor Jesus seja revelado ao seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, o sumo pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o teu Senhor. É aquele pastor que diz que nada vai te faltar, que guia você pela vereda da justiça. No caminho que Ele te guiar não tem morte. E você saberá todos os dias da sua vida, como está preceptuado no Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Procura ter esse encontro com Ele. Procure se encontrar com o Senhor Jesus. Tenha um encontro com Ele. Ele está bem perto de ti. E a palavra te fala: buscar-me-eis e me achareis como buscar todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Jesus quer se revelar no seu coração. Ele está à porta. Ele não invade seu coração, mas Ele está à porta. Abra a porta para Ele hoje. Tenha um encontro com Ele. E a sua alma vai estar em paz para sempre. Só Ele pode te dar o verdadeiro amor. E essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não dá. Tenha encontro com o Senhor Jesus, para que você possa conhecer o verdadeiro amor, amor singular, o Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, desejando voltar a estar falando convosco novamente. Fiquem na paz perfeita do Senhor Jesus.